Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Estratégia de Comunicação e Planejamento de Mídia. Nessa disciplina a gente vai discutir todas as ações que você, profissional de marketing, pode pensar aí em relação às estratégias de comunicação para ser 100% efetivo e aprender também a como comprovar a eficiência da tua estratégia de comunicação. E eu quero ver todo mundo aí se mexendo, perfeito? Na aula de hoje a gente vai discutir sobre o que é mídia, os conceitos, o que o profissional de mídia faz e qual é a importância desse indivíduo no mercado, nesse mercado tão competitivo. Agora... Então, pessoal, pensando aí sobre mídia, em especial a gente tem uma variável que a gente precisa levar em consideração. Rádio, TV, internet, impresso, são as principais fontes que a gente tem de informação. Elas são responsáveis também por gerar a nossa opinião, ou por influenciar a nossa opinião, perfeito? E se você parar para pensar, nós interagimos, buscamos entretenimento, informação e trabalho todos os dias nessas mídias. Nada melhor do que usar esses meios de comunicação para começar a interagir com o cliente ou até mesmo fazer ele ter aquela ação tão desejada que a gente tem na nossa campanha. A partir das mídias a gente começa a estabelecer uma estratégia de comunicação, não só por uma, mas por um cross de mídia, ou seja, por um conjunto de mídia que vai levar o processo de decisão para onde a gente quer ou para o processo de ação na onde a gente quer. O legal é que com as mídias a gente começa aquela teoria de gerar necessidades e desejos no indivíduo para que ele tome a decisão para consumir ou conhecer o nosso produto, serviço e assim sucessivamente, ok? E é claro, uma coisa que a gente precisa ressaltar é que os meios de comunicação, cada um tem um impacto, tem uma força, uma audiência e tudo isso a gente vai conversar. Você vai perceber ao longo da sua carreira, ou até mesmo já percebeu, que esses meios, cada um tem um certo valor, atinge um certo público, tem um certo nível de atenção. E aí eles cobram mais ou menos por isso e a gente precisa começar a entender em qual momento, qual a importância, por quê, perfeito? Meios de comunicação de massa, por exemplo, como internet, TV, e enfim, assim por diante, eles podem ter papéis decisivos na nossa vida. Se liga só, eles podem mudar resultados de eleições, perfeito? Eles podem modificar aí o nosso comportamento de consumo e até mesmo o nosso comportamento. Para pensar na moda de roupa hoje. Tem a ver com a novela que o brasileiro assiste? Isso faz sentido para você? Isso influencia muito tanto o nosso comportamento, quanto o nosso hábito e até mesmo o nosso hábito de consumo. Perfeito? Então, fechando o conceito já na primeira aula, mídia nada mais é do que a forma de fazer a mensagem chegar até o seu público-alvo. Mensagem seja ela publicidade ou propaganda, mas da forma com que ela chegue efetivamente para o nosso usuário ou para quem interessa aquela mensagem, tá? Então esse é o conceito de mídia. E também a gente precisa entender que a mídia tem um aspecto gigantesco, principalmente para difundir alguma ideia, tá? E, em especial, ela pode ajudar muito as organizações a reduzir custo, tá? E ainda assim otimizar os seus resultados, que esse é o nosso objetivo. Gastar menos e trazer mais resultado. É difícil, é árduo, mas a gente precisa pensar desta forma, combinado? Então, um profissional de mídia basicamente é o indivíduo que elabora o planejamento de mídia, tá? O objetivo desse cara é atingir maior alcance e a maior frequência, já explico o que é isso, perfeito? Com o melhor custo-benefício da ação, tá? Vamos definir primeiro, pessoal, o alcance. O alcance nada mais é do que o número de pessoas que uma peça publicitária pretende atingir, perfeito? Ou, pelo menos uma vez, alcançar pelo menos uma vez na campanha como um todo, ok? Guardem bem esse conceito.
O alcance representa o número de pessoas que uma peça publicitária pretende atingir ao menos uma vez em um determinado espaço de tempo para a gente poder mensurar o nosso resultado. Então, o alcance, fiz uma peça, coloquei ela no ar, quantas pessoas ela irá atingir pelo menos uma vez, ok? A frequência, pessoal, significa quantas vezes o indivíduo vai ser atingido pelaquela peça que eu coloquei, tá? Então, é necessário em alguns casos que o indivíduo seja atingido várias vezes para que ele comece a pensar, para que ele comece a ter a necessidade de desejo em relação àquele produto ou aquele serviço. Combinado? Por fim, mas não menos importante, a frequência média, que nada mais é do que a média de quantas vezes as pessoas foram atingidas por aquela peça. Combinado? Então, esse profissional, pessoal, ele é responsável por colocar a mídia, a campanha no ar. Então, ele vai ter que identificar, analisar, negociar com os meios de comunicação e analisar aí quanto tempo, quanto espaço ele precisa em cada tempo e colocar a campanha no ar. Perfeito? Bom, mas o que um bom profissional de mídia precisa ter, pessoal? Então, a primeira coisinha que a gente precisa ter em mente é que esse indivíduo precisa conhecer muito bem o cliente para o qual ele está atuando, perfeito? Ou para quem ele está trabalhando. E além de conhecer o cliente, ele precisa saber exatamente como os concorrentes desse cliente estão atuando no mercado, como eles estão comunicando, quais são os pontos fortes das mídias que eles estão utilizando e como você vai agir, qual estratégia você vai ter em relação a esse aspecto, perfeito? O profissional de mídia precisa saber exatamente quem será atingido, o público-alvo. Para isso, ele precisa estar atento ao comportamento do consumidor, as suas características, seus hábitos de consumo, a frequência de consumo, aonde eles estão, o que eles fazem, enfim. Esse profissional precisa estudar muito o mercado, combinado? Ele não é um cara que vai ficar fechado numa sala pensando só em mídia. Esse cara precisa ter contato com outras empresas para negociar preço, para estabelecer parcerias com as mídias. Então, esse indivíduo precisa ter um bom relacionamento com empresas e pessoas. Fundamental, hein? Guarde isso. Por fim, mas não menos importante, esse cara precisa acompanhar todas as tendências que estão acontecendo no mercado em relação à mídia, tá? Então ele precisa acompanhar os posts da galera, ele precisa acompanhar tudo de novo que está surgindo em relação a isso, para que ele possa aproveitar isso para potencializar uma campanha. Então o cara precisa estar antenado e ter sempre soluções inovadoras, aquilo que ninguém ainda viu, sabe? Para aproveitar bem e mandar ver aí na campanha, trazer o melhor resultado e objetivo para a campanha, consequentemente, para o cliente. Bom, fechamos a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai falar sobre as mídias específicas. Vamos falar algumas características de cada mídia para que você tenha noção. Lógico que no decorrer aí da nossa disciplina, a gente vai discutindo uma a uma, com mais cuidado, com mais calma. Te espero lá. Forte abraço. Fui!